Seja bem-vindo ao programa Profissional Criativo para Tatuadores. Eu quero compartilhar com vocês qual é a postura certa e ideal para você ser um bom tatuador no mercado. Os benefícios desse pensamento são dos mais variados o melhor, porque é o que vai te posicionar como um bom profissional e vai atrair o público certo para a sua arte, para as suas ilustrações sobre a pele. Sou Analísio, profissional criativo, e neste vídeo vamos conversar sobre os benefícios da criatividade e como projetar de maneira autêntica os seus projetos na tatuagem. Neste momento, eu quero compartilhar com vocês sobre esta visão de mundo profissional criativo na tatuagem. Eu quero esboçar um pouquinho o nosso passado histórico da tatuagem, brevemente sobre a arte, o design, né, e toda a nossa história da humanidade no que diz respeito a esse polo da criatividade. A tatuagem não tem uma data concreta de quando ela iniciou, mas se tem relatos, né, dos povos egípcios, né, há mais de 6.000 anos atrás, né, tribos específicas, Maori, tribos específicas, né, dos bárbaros da China, né, da dinastia mais antiga da China, de que ali eles já esboçavam representações, né, simbólicas, muitas das vezes religiosas, espirituais, sobre a pele. Então era um fator de segmentar, né, as classes sociais, eram fatores de segmentar a questão cultural, a questão religiosa, espiritual e das crenças que eles acreditavam. Hoje, o mundo ele encara a tatuagem de uma maneira bem diferente, né? Hoje nós vivemos uma era de certa liberdade, né? Vou falar de certa liberdade porque eu quero focar na tatuagem, onde a tatuagem ela tem a sua expressão livre, ou seja, hoje não tem mais este apego, né, e essas limitações que demandavam o porquê que o homem fazia registros sobre a pele. Então, vivemos numa sociedade, né, como um todo, né, globalizando, né, as nações, onde a tatuagem ela é algo livre e de direito e escolha de cada cidadão na sua singularidade. Claro que ainda existem algumas culturas, né, específicas que ainda têm a tatuagem como um fator social, como um fator político, um fator religioso, mas pensando em porcentagem, a grande parte hoje, né, dos consumidores de tatuagem no mundo tem a sua liberdade, né, de carregar uma obra de arte, de carregar uma simbologia de maneira livre, sem julgamento, sem o peso, né, e o fardo de alguma dessas classificações que eu mencionei anteriormente, que seja ela religiosa, cultural, né, de segmentar ali a sociedade e tudo mais. E qual é a nossa visão de profissional criativo, né? O profissional criativo é o ser humano, né? Somos nós que nos comportamos de maneira diferente, né? Que temos a sensibilidade de enxergar o mundo de maneira diferente. Então nós cremos que algo é possível e logo estamos em atividade, ou seja, crer e agir, né? Então eu creio que algo é possível e eu tenho uma atitude de ação para desenvolver aquilo. E a tatuagem, né? Ela é carente deste fator. Por quê? Porque pelo fator dessa liberdade que nós vivemos hoje a respeito, né, das tatuagens, sem julgamento, muitas cópias acontecem, né? Então, muitas regiões do nosso país, ou muitas regiões do mundo afora, existe o fator de que a tatuagem é um copia e cola. Ou seja, eu simplesmente pego uma imagem da internet, uma imagem já pré-existente e coloco na pele. Às vezes, né? Às vezes não. Isso acontece muitas vezes. O tatuador, uma pessoa tatua uma tatuagem já executada. Então, algo que era para ser singular acaba tendo, né, réplicas dela. E não que isso seja errado, mas nós compreendemos que existe um caminho melhor para se fazer isso. Então, eu quero fazer esse convite e eu quero compartilhar com vocês
que o nosso tema aqui é ser criativo em todas as situações. Ou seja, se 10 clientes querem a representação do quadro da Mona Lisa em seu corpo, como que nós vamos projetar 10 vezes o quadro da Mona Lisa de maneira criativa, né? Trazendo propostas diferentes, mas respeitando a obra original. E também tem um fator que ele é crucial, né? Que vai ser a grande pauta, né? Do nosso assunto, a grande pauta deste conhecimento do profissional criativo na tatuagem, que é o quê? O respeito à pele, né? Muito pouco mesmo se fala sobre anatomia humana no universo da tatuagem e sobre geometria sagrada. E aqui eu quero compartilhar com vocês como esses dois pilares vão sustentar a criatividade na tatuagem. Então nós vamos caminhar tendo dois motores que vão levar a nossa criatividade em diante, que é a anatomia humana, o conhecimento pleno e certo sobre o corpo, como ele se comporta, como ele se movimenta e qual é a semântica, ou seja, o significado do mapa de cada parte do nosso corpo, aliados à geometria sagrada. Talvez você ainda não ouviu sobre geometria sagrada, talvez você já ouviu e você não faz ideia do que seja, e aqui eu vou trazer clareza e eu vou colocar sobre a mesa, né, vou traduzir para você esse grande segredo que é um pilar fundamental para o profissional criativo, inclusive, né, e principalmente na tatuagem, e como esses dois pilares vão tornar possíveis fazer ali, como eu dei o exemplo, as 10 representações da Mona Lisa de maneiras diferentes, singulares, para colocar sobre a pele. Então, eu quero fazer esse convite, eu peço toda a atenção de vocês para que vocês tenham conhecimento dessa nossa postura aqui. Para ser criativo não tem outro caminho senão tentativa e erro. Então a gente observa, a gente compreende, a gente pratica e a gente executa, né? A gente cria. Então, para que vocês possam aprender e ter essa conduta de profissional criativo na tatuagem da maneira certa, é preciso fazer a lição de casa. O que isso significa? É entender que existe uma linha do tempo a seguir, existe um alfabeto a seguir e que a recompensa ela é grandiosa, a recompensa é maravilhosa. E te digo mais, cada projeto a gente tem um foco, né? Um começo, meio e fim, e esse fim é o foco onde nós queremos alcançar. Porém o meio, o processo, ele é grandioso, porque vai trazer muitos frutos que poderão ser usados em outros projetos. Então, às vezes parece que é impossível, né? Para cada situação, para cada ser humano, cada cliente a tatuar, você ser extremamente criativo. Mas eu te digo que não. Por quê? Porque às vezes executando um projeto, você vai extrair mais de 10 caminhos criativos para fazer outros projetos, para atender outros clientes. E assim você vai criando um portfólio, você vai criando uma gaveta intelectual, né, de propostas já pré-definidas, respeitando a geometria sagrada, respeitando a anatomia humana, e para que assim a gente encontre a melhor postura, a melhor posição e o melhor encaixe para executar essas tatuagens. Este curso não é sobre apenas tatuagem, mas sim a maneira como nós temos que nos comportar como profissionais criativos no universo da tatuagem. Então eu vou falar sobre a maneira que eu vivo, a maneira que eu aplico, o meu dia a dia, e eu tenho certeza que isso vai respingar em vocês e vai trazer muita luz em cada projeto e no crescimento da técnica, do estilo e do desenvolvimento daquilo que vocês procuram. A importância deste conhecimento é fundamental para cada projeto, seja ele mais pequeno ou maior, né? Seja um fechamento de braço ou uma tatuagem pequena que vai ficar sobre a pele. Por quê? Porque diz respeito ao nosso terreno. Para que uma planta, uma árvore, ela cresça com qualidade, o terreno tem que estar fértil. É necessário ter conhecimento e domínio sobre a terra para que a gente possa fazer um bom plantio. E a tatuagem é a mesma coisa. É uma história, uma mensagem, né? É um símbolo que nós vamos eternizar
na vida de alguém. E para que a gente possa fazer isso com qualidade, com esmero e da maneira certa, é preciso ter o conhecimento do terreno, e o terreno neste universo da tatuagem é o corpo humano. Então, o conhecimento aprofundado de anatomia, o conhecimento aprofundado sobre a pele, sobre cada linha do corpo, como ele se comporta mediante, né, a coordenação motora, né, a gestualidade do corpo, será a pauta, né, estas serão as pautas do nosso estudo, para que vocês passem a compreender, né, do nosso terreno e assim projetar, plantar grandes histórias, né, e mensagens que vão ficar, né, que são eternas, que vão ficar para sempre na vida das pessoas. Então, vamos ter assim uma bateria muito grande de exercícios, né, e de compreensão daquilo que diz respeito ao corpo humano, porque mais importante que a tatuagem feita é a compreensão da onde estamos fazendo essa tatuagem, é o respeito da onde estamos executando estes projetos criativos na tatuagem. Então, partimos do princípio do respeito ao próximo, do amor ao próximo, ao ser humano, que é o corpo, que é o templo de cada um de nós. E assim, a tatuagem ela tem que ser para somar, para agregar valor. E lembre-se que a tatuagem não é só estética, né? A gente parte do princípio de que ela tem um significado importante para a vida de alguém. A consequência disso vem o estudo da região a ser tatuada e, como resultado, nós temos uma bela ilustração, né? Uma ilustração com fatores estéticos para agregar valor, para servir de acessório, de amuleto e de inspiração para a vida de quem a possui. Então, o nosso conteúdo aqui, né, o nosso programa vai dizer respeito, está dizendo a respeito sobre o ser humano como protagonista, o respeito à anatomia, o respeito à pele, respeito ao corpo, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele se movimenta no espaço, né? Vamos falar muito sobre espaço, porque tatuagem é ocupar espaço, né? No caso, a pele, o espaço de uma pessoa. E qual é a melhor conduta, né, em respeito para que a gente possa estar executando, né, os nossos projetos, seja qual for a técnica, né? Aqui não existe uma técnica certa, uma técnica específica, um estilo específico. Por quê? Porque nós vamos utilizar de todas as técnicas, de todos os estilos, para servir o protagonista, que é o ser humano, que é o corpo ali que está em questão, né, e que é a primícia, né, a joia preciosa para cada projeto que vai ser executado, né? E existem tatuadores hoje, como o Alex Orsa, que é um tatuador russo, o Rafa Fons, né, o Rafael Fonseca, que é um tatuador nosso, carioca, aqui do Brasil, que eles partem desse princípio. Então, em todos os seus projetos, é nítido a percepção da maestria como antes eles se preocuparam com o corpo humano, se preocuparam com a anatomia, com o estudo do movimento do corpo, com o estudo do músculo, a maneira como o músculo se completa com o outro, para que daí eles partissem para o segundo passo, que é a criação da sua obra, a criação ali da sua técnica, do seu estilo, né, da sua assinatura. O medo maior, né, que a gente encontra, né, que o profissional criativo da tatuagem encontra, né, quando vai, né, começar ou quando já começou e está no meio da sua caminhada como tatuador, é muito essa questão do estilo, é muito essa questão da técnica, o estilo, o nome, né? Existe esse ego, a busca pelo nome, pelo estilo. E aqui você vai aprender que mais importante que isso é o respeito ao corpo humano. E que se a gente fizer a lição de casa, né, partindo dos princípios, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, caminhando, né, anatomia humana, geometria sagrada, proporção, noção de espaço, quando for chegar a parte da estética, que seria ali um estilo, que seria ali uma técnica, as coisas vão fluir naturalmente. E aí é onde você vai extrair de dentro de você a melhor parte, a melhor parcela para compartilhar com o mundo. Então é assim que uma técnica, um estilo vai se desenvolvendo, né? Estudando, observando,
compreendendo, né, praticando e criando, né, assim, dando vida a coisas criativas e a melhor maneira criativa para projetar com autenticidade. Nós erramos muito, às vezes, em pequenos detalhes de como devemos nos comportar como profissionais criativos na tatuagem. E um princípio que eu carrego em todos os meus projetos é a questão da estética. Nós sempre pensamos primeiro na estética pela estética, ou seja, em fazer algo bonito para poder trazer ali a sensação de bonito na pele da pessoa, na pele dos nossos clientes e assim, né, ter de maneira mais rápida, como um atalho, um estilo, né, uma assinatura, um nome. Porém, eu quero desafiar vocês, eu quero ensinar vocês um caminho diferente a respeito da estética, partindo de um princípio que diz respeito à geometria sagrada, que diz respeito à anatomia humana. Então, ter o ser humano, o corpo, como protagonista, né? O estudo do corpo, como ele se comporta, como as linhas do corpo nos dizem sobre cada parte do corpo, para que assim, quando formos para a parte estética, a parte de criar linhas para o projeto da tatuagem, elas venham sendo geradas a partir destes princípios. Então esse é o melhor caminho, né, para que a gente possa fazer atuar de maneira criativa e maneira certa os nossos projetos. Então uma tatuagem que ela é estética pela estética, ela pode até, né, ficar ali por um momento bonita, mas sabe aquela sensação de que essa tatuagem passou de moda, essa tatuagem já não é mais legal? Esse é o resultado de quando nós pensamos e focamos apenas na estética pela estética. Se vocês querem produzir projetos que são atemporais, que o tempo não vai falar se é bonito ou se está certo, vamos pensar no corpo humano, porque esse sim, ele nunca muda, esse sim sempre foi absoluto desde a nossa criação, desde o nosso primeiro momento. Então, aqui você vai aprender a ter essa visão que a estética ela é consequência de um estudo que foi se desenvolvendo de maneira criativa, com uma postura de profissional criativo, até que se chegou naquele resultado final que esteticamente não é só bonito, mas é certo. E o jeito certo para que a gente possa alcançar, né, essa qualidade, essa conduta e esta alta performance é usando as ferramentas. Então vocês vão observar que é como um tabuleiro, onde você vai conquistando cada etapa, cada casa, cada ferramenta e que no final a somatória dessas ferramentas nos proporciona, né, sermos autoridade naquilo que a gente faz, né, termos domínio sobre o corpo, que é o nosso território, que é a quem estaremos servindo, que é o corpo humano, né, usando da geometria sagrada, porque isso diz respeito a física e metafísica, ou seja, produções que são atemporais, produções que façam sentido. Cada linha faz um sentido, cada linha transmite uma mensagem, uma sensação, uma emoção. E aqui você vai aprender sobre isso. E nunca é tarde para conhecer o conhecimento. Ou seja, se você está começando a tatuagem só agora, né, entre aspas, só agora, ou se você já começou há muito tempo, mas você percebe que não começou da melhor maneira, saiba que este é o melhor momento para conhecer este conhecimento, que é um conhecimento inédito, né, que é um conhecimento que é um estudo, né, de tudo aquilo que já foi feito, um estudo, uma análise construtiva de tudo aquilo que já foi produzido no universo da tatuagem, extraído e peneirado o que se tem de melhor, né, anatomicamente falando, ou seja, do estudo da anatomia, arquiteturalmente falando, no estudo da geometria sagrada e com o objetivo da tatuagem, com o objetivo de representar as linhas, as formas, as poesias no corpo, né, do ser humano, no corpo dos seus amigos, dos seus clientes.